Olha que coisa curiosa essas notícias aqui, né? Essas notícias dizem que, não, que o desconforto entre Flávio Bolsonaro e os caciques do Centrão, né? O pessoal do Centrão parece que não gostou do Flávio Bolsonaro. A Veja pinta a coisa como, olha só, tem um problema porque as pessoas não gostam do Flávio Bolsonaro, os líderes do Centrão não querem aceitar o Flávio Bolsonaro. E o que eu acho mais curioso nessa história aqui é o seguinte, e daí? O que os líderes do Centrão têm a falar sobre isso? O importante é o seguinte, o Flávio Bolsonaro tem os votos do povo. Foda-se se os líderes do Centrão gostam ou não gostam do Flávio Bolsonaro, que diferença faz no final das contas, né? É como se, não, mas a gente não aceita, nós aqui vamos fazer um comitê para decidir se a gente aceita ou não o Flávio Bolsonaro. Meu amigo, o brasileiro já aceitou, o brasileiro já vai votar no Flávio Bolsonaro, ele já tem os votos dos brasileiros, acabou, não precisa o Centrão aceitar ou não aceitar, né? Eu concordo para vocês, sempre deixei claro que eu acho que é importante ter o apoio do Centrão de fato, eu acho que é importante ter essa estrutura partidária, principalmente nos municípios menores, então eu não tenho dúvida nenhuma que seria muito importante o Flávio Bolsonaro ter o apoio do Centrão. Mas a questão aqui não é se o Centrão vai aceitar ou não, a questão aqui é o Flávio Bolsonaro, ele é o ponto central. O resto ou vai aderir a ele ou vai ficar contra, né? Ou vai apostar contra. Esse pessoal aqui continua esse universo de fantasia em que eles não aceitam o Bolsonaro, não aceitam o nome do Bolsonaro. Eles estão entrando no buraco que não tem saída, porque, de novo, quanto mais eles brigam com o Bolsonaro, mais eles dão incentivo para o pessoal votar no Bolsonaro. Eles vão ter um problema muito sério nas eleições. Eu sou o Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por representante do Xvideos no Brasil, Fiat Maréia, a bomba brasileira, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Eu já falei para vocês que eu estou preocupado com como é que o Centrão vai se comportar, como é que a isentosfera vai se comportar. Por quê? Porque com o Flávio Bolsonaro mostrando, incorporando a candidatura dele, né, assumindo a candidatura, se colocando como candidato mesmo e aparecendo nas pesquisas de forma substancial, a gente já viu algumas pesquisas que mostram o Bolsonaro até à frente, mas não quer dizer, pode ser que ainda demore um tempo ainda, né? Mas inevitavelmente isso vai acontecer, ele vai estar entre os principais candidatos, vai estar muito na frente de Tarcísio, Caiado, Zema, quem quer que seja, né? E aí, esse é que é o problema, isso que gera o problema. O que está mostrando aqui a Veja é o desespero do pessoal do sistema, por quê? Porque, de novo, o plano deles era destruir Bolsonaro. Não, vamos acabar com o Bolsonaro. O pessoal vai desconsiderar Bolsonaro. E vamos considerar, vamos concordar que ninguém fez mais para isso do que o próprio Trump, né? O Trump, na hora de botar Magnitsky, depois tirar Magnitsky, meio que destruiu o Bolsonaro, né? Deu um desânimo muito grande no pessoal que vota no Bolsonaro. Mas o fato é que, mesmo com isso, o apoio para o Flávio Bolsonaro continua muito grande. Olha aqui que curioso. O lançamento do senador pegou aliados de surpresa, reacendeu disputa interna no campo conservador e reforçou a busca por uma alternativa ao bolsonarismo em 2026. Quem no campo conservador está procurando alternativa ao bolsonarismo em 2026? O bolsonarismo é o conservadorismo no Brasil, não tem outras pessoas, não tem nada além disso, é o bolsonarismo, né? Eu já falei para vocês, eu concordo, o Tarcísio seria mais fácil de levar isso daí, seria mais fácil de conquistar o apoio do centro e coisa e tal. Mas isso não muda o fato de que o bolsonarismo é a direita no Brasil, né? Aí o pessoal vem com um papo aqui de que não, a decisão do senador Flávio Bolsonaro de se lançar como pré-candidato, peraí, isso aqui não foi a decisão do Flávio Bolsonaro, isso aqui foi a decisão do Bolsonaro. O Jair Bolsonaro decidiu lançar o Flávio Bolsonaro candidato. Não foi o Flávio que decidiu isso, né? Embaralhou o jogo da direita. Como embaralhou o jogo da direita? O jogo da direita nunca esteve embaralhado. Ninguém na direita tem dúvida de que o Jair Bolsonaro é quem controla o jogo. Por quê? Porque é ele que tem os votos. É ele que tem o apoio popular. Inclusive o Flávio Bolsonaro sabe que ele próprio, Flávio, tem votos por causa do pai. O pai é a figura que criou a direita no Brasil, né? E provocou reação imediata nos líderes do Centrão. Não porque o Centrão não gostou. Acho engraçado, acho bom eles procurarem voto, não é que eles vão achar voto. Esse que é o problema, né?
Em entrevista à Veja, exibida no programa Os Três Poderes na sexta-feira, dia 12, Flávio negou que a aprovação do PL da dosimetria na Câmara tenha qualquer relação com sua candidatura e afirmou que não há hipótese de recuo enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro estiver impedido de concorrer. O tema foi debatido por colunistas da Veja, né? Então, ou seja, o que o Flávio está falando é que não, esse negócio de aprovar o PL da dosimetria não vai ter nada, eu não vou largar da candidatura não tem esse pato não. Se soltarem o Bolsonaro, aí pode ser que a gente converse. Mas em princípio, o dosimetria só é muito pouco, né? E por que o anúncio do Flávio Bolsonaro causou desconforto no Centrão? Meu amigo, o Centrão pode pegar o desconforto deles e enfiar no cu, porra. Que daí? Foda-se desconforto. Desconforto de cu é rola, caralho. Nos bastidores, a avaliação entre dirigentes do Centrão é que o movimento foi unilateral e não passou por qualquer tipo de articulação prévia com os partidos que tentam construir uma alternativa para a direita em 2026. Que porra é essa? Que alternativa? Quem falou em alternativa para a direita? Ninguém quer alternativa para a direita. A alternativa da direita é o Bolsonaro, a alternativa A. Se o Jair Bolsonaro não é, quem o Jair Bolsonaro indicar é a alternativa da direita, ponto. É o Flávio Bolsonaro, não tem mais que discutir alternativa e coisa e tal. Esse pessoal fala como se eles quisessem fazer um grande grupo ali para decidir quem é que vai ser o candidato e não sei o que lá. Repara como é que eles estão fazendo de tudo. E veja, eu acredito que isso aqui é muito mais o pessoal da revista Veja do que o pessoal do Centrão mesmo, entendeu? A revista Veja gostaria que o Centrão rejeitasse o Flávio Bolsonaro, chutasse, não, porque Bolsonaro, não vamos aceitar Bolsonaro, sendo que o Centrão não pode fazer isso, porque é um motivo muito simples. Se não tirar o Flávio Bolsonaro, ninguém tem voto para ganhar de ninguém. Acabou. O Flávio Bolsonaro é o único que tem chance de ganhar do Lula, porque é o único que tem o mais importante de tudo numa eleição, que é o apoio do Jair Bolsonaro. Como relatou o colunista Robson Bonin, é lógico, o Bonin, vocês sabem, é de extrema esquerda, né? O lançamento pegou aliados de surpresa e foi interpretado menos como um projeto eleitoral consistente, mais como uma estratégia do clã Bolsonaro de se manter no centro da cena política. Pra que precisa de estratégia, meu amigo? O Bolsonaro tem os votos. Quem tem voto não precisa de estratégia pra porra nenhuma. Eles têm os votos, porra. Quem tem que ter estratégia é o Zema, é o Caiado, é não sei quem lá que não tem voto. O Bolsonaro não precisa, o Bolsonaro tem os votos. Ele não precisa fazer estratégia pra se manter na coisa, né? Aqui, ó. Segundo o Bonin, em reunião reservada com líderes do Centrão, Flávio explicou que o anúncio só ocorreu após decisão do pai. É, exatamente, todo mundo sabe disso, né? Ao dizer que esperava Deus decidir, deixou claro que se referia a Jair Bolsonaro. A declaração causou desconforto e reforçou a percepção de que, apesar do discurso próprio, a candidatura segue diretamente atrelada ao ex-presidente. Mas quem disse outra coisa? Em que momento foi dito outra coisa? Né? E por que segue atrelado ao ex-presidente? Porque, de novo, quem tem voto no Brasil é o Bolsonaro. Né? O Flávio Bolsonaro vai ganhar voto pra caramba porque é filho do Jair Bolsonaro e foi indicado pelo Jair Bolsonaro. Com o Jair Bolsonaro preso e fora do jogo, e aí que eles estão se entregando, sabe? É o que eles esperavam. Não, Bolsonaro acabou Bolsonaro, não pode Bolsonaro mais, não fala mais de Bolsonaro, já foi preso, não é golpiste. Aqui, ó, a pré-candidatura do Flávio, nesse contexto, devolveu à família parte do controle da narrativa. Que parte do controle da narrativa? Sempre teve o controle da direita. O Bolsonaro é a direita no Brasil, né? Aí, olha a ideia do cara aqui. Flávio consegue se descolar da imagem do pai. Só na cabeça sua que o Flávio tem que se descolar da imagem do pai. Não tem. O Flávio ele tem voto exatamente porque ele está colado no Bolsonaro. Esse pessoal continua atuando em modo zumbi, achando que Bolsonaro é ruim. Não, porque Bolsonaro não pode. Tem que descolar do... Não tem que descolar do Bolsonaro. É o Bolsonaro que tem os votos, caramba. Aqui, ó. Bonin destacou que, mesmo com um discurso menos agressivo, Flávio carrega a herança política do pai. Exatamente por isso que é uma coisa positiva, né? Esse vínculo, segundo aliados, limita sua capacidade de ampliar lideranças e dialogar com os setores do centro. Exato. Pega esses setores do centro e enfia no rabo, porque não precisa disso, ele tem voto, não precisa de setores do centro. De novo, eu concordo, seria mais fácil se ele tivesse o apoio do PSB, né? O PSD, né? Ele está falando do PSD aqui, tá? Está falando do Kassab. Seria mais fácil se tivesse o apoio do Kassab. Eu já falei para vocês, eu não vejo problema em ter apoio do Kassab. O Tarcísio seria um ótimo nome, porque ele teria apoio do Kassab e ele não deve nada ao Kassab. O Tarcísio tem a luz própria, ele tem capacidade de tomar decisões próprias. Vai usar o Kassab quando for necessário e depois foda-se. O Flávio Bolsonaro não vai ter o apoio do Kassab. Beleza, boa sorte pro Kassab aí, enfiando o apoio dele onde ele quiser, né?
Ah, e como a candidatura do Flávio afeta o plano da direita para 2026? Caramba, a candidatura do Flávio é o plano da direita para 2026. Que porra é essa? O que a gente está vendo aqui é justamente esse pessoal desesperado. Eles achavam, não, resolvemos o problema. Tá tudo resolvido, já Bolsonaro foi condenado, acabou, não sei o que lá, coisa e tal. E não acabou. E não vai ter chance, e não vai acabar. E quanto mais o pessoal bater no Bolsonaro, mais vai ter força a candidatura do Flávio Bolsonaro. Porque justamente você tem uma massa de pessoas no Brasil que, antes de tudo, é antissistema. Quanto mais o sistema bate no Bolsonaro, mais a candidatura indicada pelo Bolsonaro fica em relevância. Mais o pessoal vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Esperem as pesquisas chegando mais sérias mais adiante para vocês verem, né? Outra coisa que eu achei positiva foi o Flávio Bolsonaro falando sobre a questão do Trump e do Moraes, e acho que ele saiu muito bem. Ele colocou um tweet aqui falando, olha só, o presidente Trump fez um gesto gigantesco pela anistia no Brasil. Em suas palavras, um primeiro passo em direção ao fim dos excessos praticados por Alexandre de Moraes e o início de um caminho para que a relação Brasil-Estados Unidos volte à normalidade democrática. Excelente, perfeito. Não criticou ninguém, não reclamou ninguém. Eu falei que a posição do Eduardo Bolsonaro, eu senti que ele meio que deu uma alfinetada, dizendo que os deputados não fizeram nada, não sei o que lá. Achei achei errado isso. Ele falou isso, mas o Trump deu um passo certo, o Eduardo Bolsonaro fez o correto, fomos no caminho certo, estamos numa batalha, vamos continuar e coisa e tal. Vamos votar o projeto da lei da anistia na semana que vem no Senado, e sendo aprovada, não tenho dúvida que os Estados Unidos retirarão totalmente as sobretaxas aos produtos brasileiros exportados para lá. A bola está com a gente, vamos seguir em frente, é isso daí. Muito bom o posicionamento do Flávio. Ele tem demonstrado maturidade nisso daí. Acho muito positivo. Tá? Tô gostando do Flávio, tô achando que ele está indo muito bem. Um dos motivos pelos quais você pode ter certeza que ele está indo bem é o fato de que o Boninho está chateado. Se o Boninho está chateado, meu amigo, eu estou feliz. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.